E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 21h34, 17/4. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Hoje vai ser super rápido, direto ao ponto. Ontem eu acabei não fazendo análise, tá? Porque realmente ontem eu achei que estava muito na mesmice para não ficar muito redundante para vocês, beleza? Então vamos lá, galera. O Bitcoin corrigiu, né? A gente tem alguns pontos interessantes aqui. Esses pontos é interessante eu deixar bem claro aqui para vocês. O primeiro ponto interessante é a gente entender como é a dinâmica aqui dessa DIFS aqui é importante para a gente. A gente teve defesa aqui nesse dia, que foi o dia 5 de março. A gente teve defesa aqui também no dia 20 de março. A gente teve defesa no dia 22, 23 e também dia 24. Uma defesa também no dia 2, no dia 3. A gente teve uma defesa no dia 12 e esses outros dias aqui, né? Aqui no dia 13, no dia 14, né? E aqui a gente já começou a romper. Então a gente segurou bastante nessas regiões. Até que chegou o ponto que a gente perdeu a difference e a gente tentou voltar para cima dela uma, duas vezes aqui, não conseguiu. Tentou voltar para cima, não conseguiu. Tentou voltar para cima, não conseguiu. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. Essa difference, ela é muito importante porque como ela é o preço médio dos plays, então a gente tem defesa justamente nessas regiões. Então o que está acontecendo aqui nessas regiões é o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó, vou botar de vermelho. Então tentou aqui, não conseguiu levar, tentou aqui, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Até que agora aqui aumentou muito o volume aqui nessa região. Até então que o OBV aqui está negativo, né? Ele tentou aqui chegar a rompimento aqui da VWMA, não conseguiu e está aqui para baixo. Então significa que quando a gente perde, a gente volta a testar uma VWAP, a gente não volta para cima dela, isso aqui impacta muito aqui no preço. Então o mercado aqui nesse período aqui, ele realmente continua demonstrando fraqueza. A gente tem um ponto interessante aqui no ABV que não foi perdido ainda, né? A gente fez aqui, não vou falar que foi um rompimento, depois voltou para cima, né? Não perdeu esse fundo aqui e está tentando romper aqui esse fundo. E a gente ainda não conseguiu. Fechamento de vela, já falta agora 23 para fechamento agora da vela, já está em outra vela aqui desse dia aqui, né? Dia 18, né? E agora a gente esperar, né? Esperar para ver o que realmente vai acontecer. A gente chegou a bater lá, galera, na região que eu estava falando para vocês, de 59.980,39 e a gente deu uma retraída, tá? Então, assim, como a gente já bateu nessa linha aqui, a tendência do Bitcoin, a frequência do Bitcoin, ele é justamente trabalhar nessas duas regiões, entre 64 a 59. Então, o Bitcoin ele tende a trabalhar nessa região. A gente não sabe se ele vai fazer aqui uma andar lateral aqui nessa região, mas qualquer ponto vindo para isso aqui e vindo para isso aqui é normal, é a frequência do mercado. O que não é importante é a gente romper a região de 59. Se a gente romper a região de 59, a gente vai buscar o próximo alvo, que é no 55.711,92. Então, até o momento, o Bitcoin aqui, ele demonstra que uma fraqueza, entre aspas, tá? A gente não está renovando o fundo. Veja que a gente não renovou esse fundo ainda, tá? Diferente do SDT, quando ele estava caindo, estava toda hora renovando o fundo, e aqui a gente não consegue renovar. A gente aqui foi o pico máximo aqui, a gente não conseguiu. Eu não vou nem falar que isso aqui renovou, porque voltou logo para cima. Então, realmente, a gente não está renovando o fundo, né? Não sabe se isso aqui vai renovar aqui para baixo, né? Aí, dessa vez, a gente renovou e vai aqui para cima. Então, a tendência que o Bitcoin tem nessa configuração aqui, perdeu o VWAP, né? É de vir buscar aqui novamente aqui a região de 59. Só que a gente ainda não perdeu essa região aqui importante do dia 5 de março e muito menos essa região aqui de 28 de fevereiro. Se tu for pegar e for traçar aqui um ponto, a gente está praticamente aqui, galera, praticamente no 50% dessa barra, tá? Então a gente teve defesa aqui nessa região próximo dela e novamente nessa região. Então a gente está acima dos 50% dessa atividade profissional aqui, foi lá do dia 28. Então ainda é totalmente válido ainda a correção. Então não ache estranho se o mercado do nada aqui ele começar a vir subir, porque a gente está dentro dos 50% de atividade aqui, dessa atividade profissional aqui do dia 28. Então, não ache estranho se isso acontecer, tá? Ah, mas tu tá falando que isso vai acontecer? Não tô falando que vai acontecer, tô falando que vocês não achar estranho, porque a configuração que o Bitcoin está me mostrando aqui é uma configuração de fraqueza, não tem jeito, não tem pra onde correr aqui. A não ser que o mercado, ele justamente faz aquilo que eu sempre falo para vocês, o mercado vem aqui, né?
Ele vem aqui, brinca, rompe, testou a VWMA, e aí a VWMA passa por essa região aqui, ó, né, ele rompeu, agora fica branco, aí sim, eu acredito que o mercado ele tende a vir com uma força maior, tá? Enquanto isso aqui não acontecer, eu não acredito nessa recuperação, tá? Então a tendência maior do Bitcoin é realmente ele vir buscar ali 59.980 e vamos ver, se a gente rompe essa região de 59.980, próximo alvo que o Bitcoin é 55.711.92, tá? Esse 55 aqui, se tu for botar lá aqui no market, ele tá ali no, ó, 51, 55, ele já fica por aqui, ó, mais ou menos aqui por essa região. Mas essa região aqui, ela não tem volume. Veja que o volume maior que tem é lá no 51, tá? Lá no 51. Então seria mais ou menos por aqui, ó, por essa região. E realmente onde a gente tem aqui uma acumulaçãozinha aqui nessa região, né? Mas a gente vai trabalhar por partes. E a primeira parte é no 55, 50% desse canal aqui que vai dar mais ou menos 51. Então, a gente está dentro desse limite ainda, certo? Então, dito isso, a gente já consegue observar aqui melhor no STT o que me preocupa, tá? No SDT, o que acontece? A gente está em cima da VWMA. Então, isso aqui significa, cara, isso aqui significa muita coisa positiva para o SDT. E é isso que me preocupa. Se eu tenho dinheiro entrando no SDT aqui, grana entrando no dólar, vai fazer com que o Bitcoin ele caia, tá? Vai fazer com que o Bitcoin ele caia. Então aqui está muito ruim a configuração, porque se eu for colocar no que é, essas duas barras aqui, ó, essa e essas duas, eu vou pegar as duas, tá? Se tu for pegar as duas aqui, ó, se for pegar as duas aqui e botar os 50% dela, o que eu tenho aqui? Eu tenho barras acima dos 50%. Então isso aqui é totalmente positivo para o preço ativo. Então a gente pegou toda essa acumulação aqui, né? E aí a gente fez aqui o primeiro que a gente chama de spike. Então o mercado ele pode muito bem voltar para testar aqui e fazer um movimento para vir buscar a região de 5,39, fazendo assim com que o Bitcoin ele caia e venha buscar a região de 57.711. Então por esse motivo eu acredito que o mercado ele pode mergulhar mais um pouco, galera, tá? Justamente por conta do SDT que está demonstrando essa força. Outra coisa importante, se eu for levar em consideração FiMate, o que eu tenho aqui? Eu tenho um canal de referência e uma zona neutra. A zona neutra está sendo perdida, cara. Então, pela regra da FiMate, quando a gente rompe essa famosa aqui zona neutra, a gente tem uma força aqui compradora, tá? E pelo market profile também eu consigo ver essa força compradora. E pelas barras de volume que eu também consigo ver essa força compradora. E pelo OBV eu também consigo ver essa força compradora. Então veja que são vários conceitos aqui que eu estou trazendo e todos esses conceitos eles batem com essa leitura de força compradora aqui para o SDT. Então, para quem sabe, o SDT aqui é a dominância, né, do dólar. Então, quando esse ativo aqui ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair. E quando ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. Então, eu tenho uma VWAP de 3,39 aqui para o SDT. Não estou dizendo que o SDT ele não pode corrigir. Ele pode. E se ele for corrigir aqui, seria normal vir buscar ali uns 4,63. E isso faz com que o Bitcoin ele suba um pouco também. Óbvio, né, que ele está caindo. Mas a tendência maior aqui do SDT é uma valorização. Então, isso faz com que o Bitcoin ele acabe perdendo um pouquinho de força aqui e venha buscar patamares mais abaixo, certo? Se eu for colocar no que é aqui, eu tenho uma distribuição de topo. Isso já fica bem mais claro aqui, ó. Se eu for pegar para vocês aqui e colocar aqui uma ferramenta, aqui, ó. O que é essa distribuição? Eu vou pegar daqui, ó. O que é essa distribuição, galera? Pronto, tá aqui, ó. Eu tenho um quadrozinho aqui, que é justamente toda essa parte, né? Deixa eu pegar aqui. É toda essa parte aqui de volume. Ó, toda essa parte aqui de volume representa esse quadrinho aqui. Então aqui a gente está em um período aqui que tudo indica que é uma distribuição. Tudo indica, a gente não sabe. Mas tudo indica que é uma distribuição. O que seria interessante para a gente é justamente acontecer isso aqui, ó. Isso é muito interessante, que às vezes a gente faz a distribuição aqui e aí tem um candle aqui, né? Faz um candle aqui grande. Só que lá no volume de barras faz isso aqui, ó. Pou. Se isso aqui acontece diante de uma configuração dessa aqui, eu posso acreditar em uma absorção e isso aqui tudo ser uma armadilha, porque o mercado ele faz esse movimento, ele tenta fazer isso aqui, captura liquidez e os próximos candles aqui
são positivos, aí eles fazem esse movimento. Então isso aqui acontece muito. Então se isso aqui acontecer no gráfico do Bitcoin, cara, aí é mais uma oportunidade aí de compra, tá? De compra, na minha opinião. Porque geralmente isso aqui, quando isso aqui acontece, obviamente que eu esperaria o mercado voltar para cima, fazer um teste aqui, no máximo 2 testes, não perdendo, eu tenho uma configuração de alta bem definida aqui. Então isso aqui que está aparecendo para a gente é sim, parece ser na verdade aqui uma distribuição de topo, tá? Então, essa distribuição de topo aqui é muito importante a gente ficar atento. Então eu falo para vocês, o que falta para o Bitcoin aqui, para a gente ter para a gente acreditar realmente que vai acontecer uma alta, é justamente isso. Eu queria muito que acontecesse isso, muito. Ó, ver isso aqui, ó. Boom! Uma baita de uma barra vermelha aqui, engolindo todas essas aqui, ó, todas essas recentes, né? E o preço aqui rompendo 50. Ô, cara, se isso aqui acontecer, eu entro novamente no Bitcoin sem dó e sem piedade. Não tem como eu não entrar no Bitcoin se isso aqui acontecer. Beleza? Mas a configuração que a gente está fazendo é justamente essa, tá, galera? Então, assim, possivelmente a gente pode ver aqui o nosso querido STT vindo buscar outros patamares. E quais são esses patamares? Justamente aqui o ponto de 5.16, que praticamente a gente buscou já. E se a gente rompe aqui os 5.16, a gente teria aqui 5.39 e esse ponto aqui seria interessante. Outra coisa interessante também no SDT é que se chegasse nessa região aqui, a gente encontrasse também uma baita de uma barra lá no topo aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Uma barra, chegou o mercado, chegou aqui, né? Começou a fazer aqui as barras e lá no finalzinho, né? Apareceu um baita de um candle vermelho em cima de uma diffs aqui, perdendo 50%. Aí, cara, aí seria a entrada perfeita, porque eu teria essa configuração aqui no SDT e teria essa configuração aqui no Bitcoin aqui. Cara, perfeito, aqui não tinha como não entrar. Seria tipo assim, a mão perfeita para entrar aqui no Bitcoin comprado. Beleza? E aqui, continuamos aqui a sardinhada comprando, né, galera? A sardinhada comprando aqui e o Bitcoin caindo. Então, isso aqui ainda é negativo aqui pra gente. Beleza? Galera, então é essa atualização que eu passar para vocês, bem rapidinho mesmo, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido o vídeo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Atualização super rápida de hoje, tá? Então, assim, na minha opinião, o Bitcoin está em uma situação muito delicada. Enquanto não romper essa VWAP para cima aqui, eu não acredito numa recuperação do Bitcoin, e sim numa desvalorização do ativo, tá? E enquanto aqui o nosso querido STT aqui demonstrando mais força compradora aqui, principalmente com a BV, eu não tenho coisas muito boas realmente para falar do Bitcoin, tá? Mas eu entendo que a gente está em uma região que é uma região muito importante, que é um acampamento dos grandes aqui, do dia 28 e do dia 5, né? Eu entendo isso. Então, qualquer retomada aqui, rápida, aqui de forma rápida, ela é aceitável justamente por conta dessa configuração, beleza? Então é isso que eu quis passar para vocês, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Tamo junto. Boa operação a todos. Os